quem tem Deus, quem anda com Deus, porque Deus está com ele, esta pessoa, por onde passa, faz o bem e é capaz de levar a cura a todos aqueles que estavam dominados pelo diabo. É como uma infecção, né? Uma infecção não precisa de um remédio que a cure. Se formos aplicar essa expressão aos que estavam infectados pelo diabo, o remédio é uma pessoa cheia de Deus. O remédio numa casa que foi infectada pelo ódio, infectada pela mentira, infectada pela inveja, infectada pela discórdia, infectada pelo adultério, infectada pelo divórcio, pelos vírus das drogas. O remédio para um lar que foi infectado pelo maligno é ter lá dentro uma pessoa de Deus. Porque uma pessoa de Deus, ela é um instrumento, ela é um canal de cura para a sua família. Porque Deus está com ela. E quando eu digo uma pessoa de Deus, eu costumo repetir isso porque muitas vezes a gente confunde uma pessoa ser de Deus com uma pessoa perfeita, impecável, não é? Sem erros, sem fraquezas. Isso não é verdade, gente. Porque entre as pessoas de Deus, estão também os fracos, estão também os pecadores. É fraco, mas é de Deus e por Deus se levanta da sua fraqueza. É pecador, mas é de Deus. E porque é de Deus, se arrepende, se levanta, luta contra o pecado e o vence. É até um viciado, mas é de Deus. E porque é de Deus, ganha força, luta contra o vício e mais uma vez se levanta e se cai, levanta de novo e vai se levantando cada vez mais até que uma altura, por graça de Deus, se liberta. É que quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós pensamos que tudo se faz num estalar de dedos. Muitas libertações aconteceram instantaneamente. Mas muitas libertações aconteceram por graça de Deus dentro de um processo de libertação. Às vezes uma pessoa que foi viciada há muitos anos, ela precisa de um tempo para se libertar. E vai se libertando aos pouquinhos, pela força de Deus. Todo dia um pouquinho. E eu te pergunto, qual vitória é maior? A que aconteceu instantaneamente? Ou aquela que foi acontecendo por um sim renovado todos os dias, por uma luta confiante e humilde, de que tendo caído não desanimou, levantou e lutou de novo, porque a sua confiança estava mais em Deus do que na sua própria força. Que história mais bela! A de uma pessoa que recebeu uma graça no estalar de dedos, ou aquela que teve que conviver com a sua fraqueza e, pela força do Espírito Santo, se libertando aos pouquinhos. Um dia de cada vez. Não dá para dizer, gente. Cada uma tem a sua beleza. E com cada um Deus tem a sua pedagogia. E a maneira como Deus nos toca é sempre a melhor para nós. Se Deus aplicasse sobre nós a que Ele aplicou sobre o outro, talvez para a gente não funcionasse. Talvez para a gente, em vez de fazer bem, fizesse mal. Quem tem mais de um filho sabe que para você conseguir o mesmo resultado, você tem que ter abordagens diferentes. Porque numa família não tem dois filhos iguais. O que funciona com um, às vezes não funciona com o outro. E pode ser que quem esteja de fora até queira eleger preferidos e dizer: aquele pai prefere aquele filho, porque ele trata ele desse jeito, e o outro ele trata de tal maneira. É muito rude, cruel, injusto pensar desta forma. Porque quando a gente é pai e ama os filhos,
A gente ama o filho com todo o amor do nosso coração de pai. Todo o amor que a gente dá para um filho, e todo o amor que a gente tem, a gente também dá para o outro filho. O amor não é uma coisa que diminui quando a gente reparte. Pelo contrário, quanto mais você ama, mais amor você tem para dar. Com o amor, todo o amor do seu coração, você pode amar todas as pessoas e não diminui um pouquinho. Então, que ideia é essa? Que às vezes alguns têm, dizem assim, que aquele pai ama mais um filho do que o outro. Pode até acontecer. Mas infelizmente não é o melhor, não é o mais saudável e penso eu, nem é o que acontece na maior parte das vezes. O que acontece na maior parte das vezes? Um pai e uma mãe amam os seus filhos com todo o amor do seu coração. Agora, é claro, cada um tem uma personalidade, um jeito de ser. Pode ser que no meio ali dos relacionamentos se identifique mais com o jeito de ser de um do que do outro. Mas isso não tem a ver com amor, isso tem a ver com identificar-se. Às vezes tem um pouco mais de liberdade, né, na maneira de se exprimir, de gosto, mas amor é outra coisa, né? Ama-se com todo amor do coração. É com esse amor que Deus nos ama. É esse amor que nos liberta. É esse amor que vai nos enchendo ali da graça de Deus e sendo força para a transformação dentro da nossa casa e da nossa família. E veja, é com esse amor que Deus nos ama, com todo o amor do seu coração, ainda que a maneira como Deus se relaciona com um, em todo o seu amor, é diferente da maneira como Ele se relaciona com o outro em todo o seu amor. Porque Deus se relaciona conosco também na medida da nossa necessidade, da nossa abertura de coração. E vai transformando a nossa vida. E quando você tem uma pessoa aberta a Deus dentro de uma casa, Deus age por meio dela. Por toda parte, Jesus andou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo. A todos os que estavam sob o domínio, amarrados, escravizados. O Senhor curou a todos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus estava com ele. Eu preciso ter Deus comigo, você precisa ter Deus com você. Para a gente ser remédio de Deus aonde quer que a gente vá. Veja, o remédio é Deus. Mas muitas vezes para você levar o remédio até uma ferida, você precisa de um chumacinho de algodão. É o remédio que faz a diferença. O algodão só conduz o remédio aonde ele precisa chegar. Eu e você, meus queridos, nós precisamos ser como esses chumacinhos de algodão secos, que quando em contato com o remédio, parece que se reconhece os mais necessitados, porque chupa aquele remédio para si, tamanha a sua sede e a sua necessidade. Assim precisamos ser nós diante de Deus, mas uma vez embebidos da presença de Deus, aonde quer que nós cheguemos, Deus ali chega conosco. Onde há uma pessoa cheia do Espírito Santo, o diabo é obrigado a se retirar, porque ele não consegue permanecer na presença de Deus. Então, se nós temos uma casa, uma família, que tem Deus como centro da sua vida, ali o demônio não pode habitar. Ele não suporta a presença de Deus. E a presença de Deus é arrasadora contra as forças de morte e contra as forças das trevas. E aí o apóstolo continua. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na região dos judeus, em Jerusalém. Eles o mataram suspendendo-o no lenho da cruz. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e concedeu-lhe que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus. Concedeu que
se manifestasse a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Ele nos mandou proclamar ao povo e nos mandou testemunhar que Deus constituiu Jesus juiz dos vivos e dos mortos. Olha qual é o testemunho dos apóstolos. O Pai do céu constituiu Jesus como juiz, quer de quem morreu, quer de quem está vivo. E quando a gente ouve essa palavra juiz, pode ser que tenha um peso para nós, né? Mas constituiu Jesus juiz em nosso favor e não contra nós. Tanto que ele continua dizendo: a seu respeito todos os profetas, todos atestam. Todo aquele que crê nele recebe no seu nome o perdão dos pecados. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que confia em Jesus, todo aquele que depende de nosso Senhor Jesus Cristo, essa palavra está nos dizendo, esta pessoa recebe no nome dele o perdão dos pecados. Juiz dos vivos e dos mortos. Mas é preciso que a gente creia para que a gente tome posse dos frutos dessa redenção. A maneira da gente se apropriar desse patrimônio, da gente abraçar essa herança, é crendo, não é outro jeito. Tem um jeito que a gente precisa para poder tomar posse daquilo que nos é dado. Não é assim? Em meios humanos? Às vezes uma pessoa ela é eleita para um cargo, aí tem uma cerimônia, ela precisa ir lá para ser empossada. E para ser empossada ela precisa estar presente, ela precisa fazer o juramento, e a partir daquela cerimônia, daquele rito, ela goza agora da autoridade, ela desfruta dos privilégios e também dos comprometimentos próprios daquela nova condição que ela assumiu. Mas ela teve que ir lá e tomar posse. Antes de tomar posse, eu fui militar durante uns bons anos aí da minha vida. Muito jovem, inclusive. Eu simplesmente ter passado no concurso não me fez um militar. Eu precisei comparecer, eu precisei participar da cerimônia, eu precisei fazer o juramento, a bandeira, precisei receber as minhas insígnias, e a partir daquele dia eu era efetivamente um militar, com as responsabilidades, com 15 anos, com as responsabilidades próprias de um militar. Naquela época, né, mesmo tão jovens, a gente tirava serviço armado. Nunca na minha turma ou nas turmas que eu convivi houve sequer um acidente. Porque apesar de tão jovens, tínhamos o comprometimento de um militar adulto, responsáveis, e os privilégios também de um militar. Todos os privilégios, mas antes a gente teve que tomar posse da nossa nova condição. A palavra de Deus nos diz que existe um caminho para a gente tomar posse das promessas de Deus. Existe um caminho para a gente se apropriar da graça que Deus já nos deu. Ele já nos deu. Mas enquanto eu não me aproprio, ela não é minha. Não adianta eu dar um presente para Maria Marta se ela não pega o presente. Posso dar essa Bíblia para ela, mas só se torna dela a partir do momento que ela a recebe. Você pode perguntar assim: Márcio, você deu? Dei. E ela recebeu? Não, então não é dela. Não, não recebeu. Márcio, você deu? Dei. E ela recebeu? Recebeu, então agora é dela. Você deu e ela pegou, agora não é mais seu, agora é dela. Só passa a ser seu novamente se ela te devolver, se ela te der. Existe um caminho para que a gente se aproprie da graça que Deus já nos deu. E que caminho é esse? Indispensável. É pela fé. É preciso crer para a gente tomar posse dos frutos da redenção na nossa vida. Efetivamente, gente. Efetivamente, a fé nos leva a crer, a confiar. E por isso, a saber que nós já fomos perdoados. Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos, Ele já nos perdoou. Você sabia que você é uma pessoa perdoada por Deus?
Márcio, mas eu não me sinto perdoado. Porque o presente foi dado, você não recebeu. Precisa receber. O perdão já te foi dado, mas é preciso aceitar ser perdoado. E a gente não aceita algo que a gente não reconhece. Não é como é que eu vou aceitar ser perdoado se eu não reconheço o meu pecado, o meu erro, o meu equívoco. Você já foi perdoado por Deus, meu querido. Às vezes tudo que está faltando para você é bater no seu peito e dizer: eu errei, eu pequei, eu preciso da graça de Deus para eu recomeçar, porque não me vejo com forças para recomeçar. Mas a fé, ela nos leva a acreditar que nós já fomos perdoados, e ela nos leva a viver desse modo, sem nenhuma condenação. Eu gostaria de dizer para você nesta manhã que você não tem nada que temer, porque Deus não te condena, nem pelo que você fez agora há pouco, nem pelo seu passado mais longínquo. A palavra de Deus para você é palavra de misericórdia, de perdão, porque Deus ama você e quer dar a você uma vida nova. Mas essa vida só é dada a quem realmente aceita. Não adianta Deus dar se a gente não pega. Aceite ir com o Senhor por esta vida nova que Ele te dá. Nós podemos viver a nossa vida sem nenhuma condenação. Olha, há muito tempo eu parei de ficar me condenando. Porque até quando eu vivi o meu primeiro momento de conversão, eu achava que ficar me pesando, me condenando, me culpando, aquilo era piedade. Aquilo era ser uma pessoa mais religiosa. E eu descobri que esse tipo de sentimento e pensamento só põe a gente para baixo. Só torna mais difícil a gente vencer o erro e vencer o pecado. Sabe o que o Espírito Santo foi me ensinando? A não ficar me condenando. E não ficar se condenando não quer dizer assumir uma postura vagabunda. Tipo assim, já que Deus não me condena, então eu vou fazer o que eu quero. Não ficar me condenando quer dizer cair. Não vou ficar me pesando, não. Me levanto e começo outra vez. Não vou ficar me maltratando, porque na minha fraqueza eu tropecei. Se Deus não me condena, por que eu vou me condenar? Mas também não vou viver como um condenado, fazendo o que um condenado faz. Vou fazer o que uma pessoa livre em Deus faz. Vou abandonar a vida de erro e de pecado. Quero viver uma vida nova em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque também, mesmo que Deus não nos condene, se a gente vive uma vida de condenado, a gente se sente e aplica a si própria a condição de um condenado. Se eu, em vez de me arrepender e mudar a minha trajetória, eu todos os dias renovo a minha opção pelo pecado, escolho o pecado, eu estou me condenando todos os dias. É o contrário, gente. Deus não nos condena, mas nós precisamos sair do estado de condenação. Você já parou para pensar que aquilo que às vezes te perturba, te deprime, te oprime, é viver todos os dias em estado de condenação por causa daqueles hábitos que sempre repete? Quebra isso, rompe com isso. Dê a Deus a chance de te mostrar que há um jeito diferente de viver, muito mais alegre, mais feliz, mais generoso. Porque você pode viver a partir de hoje sem nenhuma condenação, porque a sua conta já foi paga. O seu débito já está saldado. Nós estamos em paz com Deus. Deus não tem nada contra você. Deus é juiz em seu favor. Imagine você, se a sua causa é levada diante do juiz, mas não somente o advogado é em seu favor, mas o próprio juiz é em seu favor. Quem vai te condenar? Quem vai te condenar se além do juiz, a mãe do juiz é em seu favor? Eu vivi uma experiência agora, há poucos dias, ligada à situação do meu pai, que foi muito comovente para mim. Chorei muito de alegria e de amor por essa graça recebida. Eu estava a caminho de Brasília, a poucas horas já de distância,
quando a minha irmã já tinha me avisado que a situação do papai não estava boa. Inclusive, a minha mãe não podia visitar o meu pai, porque ela já tem mais de 65 anos, e era vedada a entrada de pessoas nessa idade, ali no hospital e na UTI principalmente, por causa de toda a situação de Covid, né, que o nosso país está vivendo. Mas era tão certo para o médico a morte do meu pai naquele dia, que ele liberou a entrada da minha mãe. E todos nós já ficamos assim, espertos, porque isso já era um anúncio certo da morte do meu pai. E eu estava a horas, estava chegando. E eu pedi a Deus: Senhor, nadei para morrer na praia. Já estou tão perto. Não vou conseguir ver o meu pai em vida. E pedi a Nossa Senhora uma graça. Eu pedi: Virgem Maria, Mãe de Jesus, minha mãe, eu confio na graça de Deus e confio na assistência da Senhora. Obtém para mim de Deus essa graça, de eu poder encontrar meu pai em vida, para abraçá-lo, para me despedir dele, para que ele veja que eu fui lá, para consolar o coração dele. Me obtém essa graça, ó Virgem Maria. Eu sei que eu não mereço, mas não é pelos meus méritos que eu peço, mas pela bondade do seu coração e pelo amor misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Me concede essa graça. Eu mal tinha feito a oração, minha irmã entra em contato comigo. Lembra da pregação ontem? Que antes da coisa melhorar, ela piora? Minha irmã entra em contato comigo e diz assim: mano, em lágrimas, acabei de ser posta para fora da sala da UTI. Papai teve uma complicação cardíaca e os médicos estão tentando reanimá-lo aqui, mas provavelmente não vai sair não. Então, eu acho que você não vai conseguir ver o papai em vida. Aí eu me acalmei, escutei aquilo com muita dor e disse para ela: mana, se você tiver a oportunidade de falar com o médico, pede para ele fazer de tudo para manter o papai vivo por algumas horas pelo menos, ou pelo menos até a noite, que eu já estou chegando. Ela disse: se eu tiver a oportunidade eu vou fazer isso. E aí os médicos conseguiram estabilizar o meu pai, e a minha irmã voltou para o quarto da UTI e ficou na cabeceira da cama, do leito onde ele estava. Passado um tempinho que ela estava ali, ela disse que o meu pai, como que num susto, fez assim, e disse uma frase, que ele estava inconsciente, e aí ele disse uma frase. A frase que ele disse foi: Nossa Senhora fechou a porta, e caiu deitado de novo. E a minha irmã disse para mim que na hora ela teve clareza de que Nossa Senhora tinha fechado a porta porque ele estava morrendo e ela não permitiu para que eu pudesse chegar e ver o meu pai em vida. Só que minha irmã não sabia que eu tinha pedido a Nossa Senhora exatamente esta graça. E ela disse: eu senti uma paz, eu senti uma alegria, ela dizendo, e uma grande confiança que Nossa Senhora tinha fechado a porta para que o papai esperasse você chegar para despedir dele. No momento em que eu pedia a Nossa Senhora que me desse a graça de ver o meu pai em vida, meu pai lá no leito do hospital respira fundo e diz: Nossa Senhora fechou a porta. Estava morrendo, mas por graça de Deus e pela intercessão da Virgem Maria, obtivemos esse favor. Deus está conosco. E porque Ele está conosco, nós podemos experimentar, gente, ainda que de forma muito frágil. Para alguns, o que seria isso? Não é? Alguém até poderia dizer assim: podia então ter mantido ele em vida, mas e se chegou a hora da pessoa?
Mas essa graça foi possível de se obter. Porque nós estamos em Deus, porque nós estamos em paz com Deus, porque Deus é juiz em nosso favor, porque a mãe do Filho de Deus nos ama e ora por nós. E se a nossa defensora é a mãe do juiz, quem vai nos condenar? E se o juiz é em nosso favor, quem nos condenará? É isso que esta palavra está dizendo para nós. Deus se manifestou nesse mundo foi para nos salvar, não foi para nos pisar, nos jogar na cara os pecados e nos condenar. Por isso, que fique claro para mim e para você nesta manhã, nós já não somos escravos do pecado. Se um dia o pecado dominou sobre mim e sobre você, já não domina mais. Se um dia quem mandava em você era o vício, não é mais. Hoje quem manda em você é Deus. E se você for capaz de recorrer a Ele, você vai perceber que existe em você uma força muito maior do que qualquer vício ou pecado que você tenha. Não somos escravos do pecado. E não somos servos de Satanás. As memórias que preciso esquecer, são muitos desafios que preciso superar. Em meio às derrotas, onde a dor roubou meus sonhos, escuto a tua voz, o teu amor a me chamar. As memórias que preciso esquecer, são muitos desafios que preciso superar. Em meio às derrotas, onde a dor roubou meus sonhos, escuto a tua voz, o teu amor a me chamar. Pai, nós te entregamos todas as nossas feridas mais profundas. Cura-nos, ó Pai, com teu amor, levanta-nos. Somos teus filhos. Entregamos nossos medos,
traumas complexos, cura-nos. Nós acolhemos o teu amor que nos faz homens e mulheres novos.